Olá, bem-vindos ao canal Adoro História. Deixe seu like, compartilhe e siga o canal. A Idade Antiga ou Antiguidade foi o período da história que se desdobrou desde a invenção da escrita, 4000 a.C. a 3500 a.C., até a queda do Império Romano do Ocidente, 476 d.C., e início da Idade Média, século V. Neste período temporal, constatamos que as chamadas civilizações antigas, que conhecem a escrita, coexistem com outras civilizações, escrevendo sobre elas, proto-história. Diferentes povos se desenvolveram na Idade Antiga, entre elas as civilizações do Egito, Mesopotâmia, China, as civilizações clássicas como Grécia e Roma, os persas, os hebreus, os fenícios, além dos celtas, etruscos, eslavos, dos povos germanos, visigodos, ostrogodos, anglos, saxões, entre outros. A antiguidade foi um período importantíssimo da história, pois nessa época teve início a formação de estados constituídos com certo grau de nacionalidade, territórios e organização mais complexas que outras cidades encontradas antes desse período da história. Antiguidade Clássica, Roma. A Antiguidade Clássica refere-se a um período da história da Europa que ocorre aproximadamente do século VIII a.C., quando surge a poesia grega de Homero, até a queda do Império Romano do Ocidente no século V d.C., mais precisamente no ano 476. O que diferencia esta época de outras anteriores ou posteriores são os fatores culturais das civilizações mais marcantes, a Roma e a Grécia antigas. Roma foi o último grande império do mundo antigo. Com exércitos poderosos dominou terras que antes pertenciam a gregos, egípcios, mesopotâmios, persas e muitos outros povos. Com quase 1 milhão de habitantes, Roma transformou-se na maior cidade da antiguidade. Para lá se dirigiam pessoas dos lugares mais distantes, levando suas culturas. O poder do império construído pelos romanos era tão grande que acabou se tornando uma referência para todo o mundo ocidental, mesmo séculos depois de ter chegado ao seu final. Origem de Roma. Explicação mitológica. Os romanos explicavam a origem de sua cidade através do mito de Rômulo e Remo. Segundo a mitologia romana, os gêmeos foram jogados no rio Tibre, na Itália. Resgatados por uma loba, que os amamentou, foram criados posteriormente por um casal de pastores. Adultos, retornam à cidade natal de Alba Longa e ganham terras para fundar uma nova cidade que seria Roma. Origem de Roma. Explicação histórica. De acordo com os historiadores, a fundação de Roma resulta da mistura de três povos que foram habitar a região da Península Itálica: gregos, etruscos e italiotas. Desenvolveram na região uma economia baseada na agricultura e nas atividades pastoris. A sociedade, nesta época, era formada por patrícios, nobres proprietários de terras, e plebeus, comerciantes, artesãos e pequenos proprietários. O sistema político era a monarquia, já que a cidade era governada por um rei de origem patrício. A religião neste período era politeísta, adotando deuses semelhantes aos dos gregos, porém com nomes diferentes. Nas artes destacava-se a pintura de afrescos, murais decorativos e esculturas com influências gregas. Localização. Roma é capital da Itália, país europeu localizado em uma das penínsulas do Mar Mediterrâneo. Trata-se da Península Itálica, situada na Cordilheira dos Alpes e banhada pelos mares Adriático, Tirreno e Jônico. Os períodos da história de Roma. A história de Roma é dividida em três momentos: monárquico, 753-509 a.C., republicano, 507-27 a.C., imperial, 27 a.C., 476 d.C. Período monárquico, o domínio etrusco.
Muitas das informações sobre o período monárquico fundamentam-se nas lendas contadas pelos romanos. Nessa época, a cidade deve ter sido governada por reis de diferentes origens. Os últimos de origens etrusca devem ter dominado a cidade por cerca de 100 anos. Durante o governo dos etruscos, Roma adquiriu o aspecto de cidade. Foram realizadas diversas obras públicas, entre elas, templos, drenagens de pântanos e um sistema de esgoto. Nessa época, a sociedade romana estava assim organizada: patrícios ou nobres, descendentes das famílias que promoveram a ocupação inicial de Roma. Eram grandes proprietários de terra e de gado. Plebeus, em geral, eram pequenos agricultores, comerciantes, pastores e artesãos. Constituíam a maioria da população e não tinham direitos políticos. Clientes eram homens de negócios, intelectuais ou camponeses que tinham interesse em fazer carreira pública e que por isso recorriam à proteção de algum patrono, geralmente um patrício de posses. Escravos eram plebeus endividados e principalmente prisioneiros de guerra. Realizavam todo tipo de trabalho e eram considerados bens materiais. Não tinham qualquer direito civil ou político. O último rei etrusco foi Tarquínio, o Soberbo. Ele foi deposto em 509 a.C., provavelmente por ter descontentado os patrícios com medidas a favor dos plebeus. No lugar de Tarquínio, os patrícios colocaram no poder 2 magistrados, chamados cônsules. Com isso, terminava o período monárquico e tinha início o período republicano. Período republicano. República é uma palavra de origem latina e significa coisa pública. Durante a passagem da monarquia para a república, eram os patrícios que detinham o poder e controlavam as instituições políticas. Concentrando o poder religioso, político e a justiça, eles exerciam o governo procurando se beneficiar. Para os plebeus, sem direito à participação política, restavam apenas deveres, como pagar impostos e servir o exército. Organização política e social na República. Na República, o poder que antes era exercido pelo rei foi partilhado por 2 cônsules. Eles exerciam o cargo por 1 ano e eram auxiliados por um conselho de 100 cidadãos, responsáveis pelas finanças e pelos assuntos externos. Esse conselho recebia o nome de Senado, e a ele competia promulgar as leis elaboradas pela Assembleia de Cidadãos, dominada pelos patrícios. À medida que Roma cresceu e se tornou poderosa, as diferenças entre patrícios e plebeus se acentuaram. Marginalizados, os plebeus desencadearam uma luta contra os patrícios, que se estendeu por cerca de 2 séculos, v4 a.C. Durante esses 2 séculos, os plebeus conquistaram seus direitos. Entre eles, o de eleger seus próprios representantes, chamados tribunos da plebe. Os tribunos tinham o poder de vetar as decisões do Senado que fossem prejudiciais aos interesses dos plebeus. Outras conquistas foram a proibição da escravização por dívidas e o estabelecimento de leis escritas, válidas tanto para os patrícios quanto para plebeus. Até então, em Roma, as leis não eram escritas e os plebeus acabavam julgados conforme os critérios dos patrícios. Estabelecendo as leis por escrito, os plebeus garantiam um julgamento mais justo. Os plebeus conquistaram ainda a igualdade civil, com a autorização do casamento entre patrícios e plebeus, a igualdade política, com o direito de eleger representantes para diversos cargos, inclusive o de cônsul, e a igualdade religiosa, com o direito de exercer funções sacerdotais. Império Romano. Império Romano foi a fase da civilização romana que se estendeu de 27 a.C. a 476 d.C., dominado pelos imperadores. O Império teve fim com a destituição de Rômulo Augusto. O Império Romano foi a terceira fase da civilização romana, segundo a periodização utilizada pelos historiadores. Esse período iniciou-se em 27 a.C., com a coroação de Otávio como imperador de Roma, e estendeu-se até 476 d.C.,
quando o último imperador, Rômulo Augusto, foi destituído do trono. Tal evento colocou fim no império em sua porção ocidental. Esse é o período da centralização do poder em Roma, pois ele migrou das mãos do Senado para a figura do imperador. O império é a fase do auge dessa civilização, pois ela havia alcançado seu máximo domínio territorial, mas, eventualmente, sua crise ocorreu, levando ao seu fim, no século V depois de Cristo. Deixe seu like, compartilhe e siga o canal.